ouvintes! Está começando mais uma edição do Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio, um espaço aí de diálogo, informação, reflexão e, acima de tudo, de valorização das diferentes formas de existir. Eu sou o Celi Santos e junto comigo Arthur Frias nesse bate-papo de hoje. Boa tarde, você que está nos ouvindo aí pela Rádio Heliópolis e também aos que estão assistindo pelo YouTube. Eu sou o Arthur Frias e vocês podem participar aí com a gente, enviando suas dúvidas, suas perguntas, interage aí com a gente, interage. Lembrando que esse programa é uma realização do projeto Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio, da UNAS, Heliópolis e região, em parceria com a Rádio Comunitária Heliópolis. O projeto também é realizado por meio de termo de fomento com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, do Ministério dos Direitos e da Cidadania. E o nosso tema de hoje é muito importante: existência e resistência LGBT através da educação. E quando falamos em educação, muitas vezes pensamos apenas em sala de aula, livros, professores e provas, né? Mas a educação, ela também acontece dentro de casa, nas relações sociais, na cultura, na comunidade e nos espaços onde aprendemos a compreender quem somos. Sim, para muitas pessoas LGBTs, esses espaços podem representar acolhimento e descoberta, mas também pode ser lugares onde o preconceito, o silêncio e a exclusão aparecem. E quando a gente fala especificamente sobre mulheres lésbicas, a gente também precisa olhar para uma realidade que envolve não apenas a LGBTfobia, a lesbofobia, mas também o machismo e as expectativas sociais colocadas sobre as mulheres. Bom, hoje vamos conversar sobre como a educação pode ser um instrumento de transformação, autonomia e resistência. E também sobre o direito de uma pessoa LGBT existir sem precisar esconder quem é. E para essa conversa, recebemos uma convidada muito especial, Amanda Vitória, educadora social, candomblessista e LGBT. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria ter aqui você conosco hoje para bater esse bate-papo com a gente. Se apresenta aí para nós. Boa tarde, galera. Meu nome é Amanda. Eu estou enquanto educadora social em um CCA, que é um centro de crianças e adolescentes lá no me coloquei enquanto uma mulher lésbica, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Foi um processo muito difícil me entender enquanto lésbica, né? Porque desde criança eu sempre me vi uma pessoa muito diferente, né? Uma criança muito diferente das minhas amigas. Eu não era diferente visualmente, eu era bem padrão, assim, perto das minhas amigas, mas eu me via numa comparação, porque eu olhava as minhas amigas e pensava, nossa, eu gosto muito dela, mas será que eu gosto dela porque eu quero ser igual ela? Ou porque eu gosto dela de uma forma diferente? Isso desde os meus 9, 10 anos eu já via diferente do que as outras meninas, né? E era muito complicado porque eu vim de uma cidade muito pequena, eu vim de Ribeirão Preto, onde era uma cidade interior de São Paulo, então eu não tinha amigas, não tinha amigos que se entendiam como eu me entendia, então eu me fechava e não falava disso para muita gente. Eu só conseguia perceber que era um olhar diferente do que os outros, né? E aí eu fui crescendo, com 13 anos eu mudei de escola, fui para o ensino médio e conheci pessoas novas, tive um novo ciclo de amizade e conheci uma garota. Eu comecei a conversar muito com ela e na rede social ela tinha um nome muito padrão, assim, e eu não conseguia definir se era um menino ou uma menina, e visualmente parecia um menino. E a gente conversou por alguns meses e eu comecei a gostar dessa pessoa, né? E aí eu cheguei para um grupo de amigos e falei, nossa, eu acho que eu tô gostando. Uma menina, isso, né? Aí você tinha 12, 13 anos no máximo, assim.
Eu falei, não, como assim eu posso gostar de uma menina? Não. Aí eu tive uma amiga em específico que falou, não, você pode sim, tá tudo bem, eu também fico com meninas, isso é normal. E aí, enfim, eu acabei ficando com essa menina que eu conheci nas redes sociais, né? Por um tempo a gente começou a ter um mini relacionamento ali. Não vou falar um relacionamento porque eu era criança, né? Mas a gente... Um relacionamento de adolescente, vai. Aquela coisa, né? De a gente se gosta, e um beijinho aqui, é isso. E aí eu tive a brilhante ideia de contar pra minha mãe, né? Porque a minha mãe sempre foi muito minha amiga. Meus pais sempre foram separados desde meus 4 anos, então sempre foi só eu e minha mãe. Então a gente tinha um relacionamento muito bom, era um relacionamento muito aberto, onde eu podia falar tudo, ela falava sobre tudo. E aí eu falei, por que não, né? Partilhar isso com a minha melhor amiga. Só que não foi como eu imaginei. Eita! Eu pensei que eu ia chegar e falar, olha, mãe, eu estou gostando de uma menina, e eu pensei que ela ia me ouvir, ia tentar conversar, só que não foi isso que aconteceu. Eu cheguei, conversei com ela e eu recebi totalmente o oposto. E foi ali que começou a minha saga não tão legal da minha adolescência, porque eu ouvi que eu não deveria mais tocar no assunto, que isso não era correto, que nunca que a minha família e ela aceitariam uma filha como eu. E ali foi muito complicado, porque eu não sabia o que eu era, eu não sabia exatamente o que eu estava sentindo. O que eu sabia o que eu tinha ali certeza. O que eu sou e o que eu quero tá errado. Então, né, alguma coisa ali não tá certo. E a partir dali, eu comecei a, literalmente, todos os dias, rezar e rezar e rezar para que eu fosse diferente. Então eu rezava, ai, meu Deus, que isso passe, porque eu tenho que ser normal, eu tenho que ser uma pessoa como minhas amigas são, não é normal o que eu sou, não é normal o que eu sinto. E a minha mãe sempre insistia muito em tentar me fazer mudar de ideia. E ela usava uma frase muito legal, que eu, assim, não é legal, né, mas que ela falava bastante, que era: como você pode falar que você gosta de uma mulher se você nunca ficou com um homem? Você não tem nem 16 anos ainda, você não sabe nada da sua vida. E aí, nesse meio tempo, nesse processo, foi muito complicado, porque eu desenvolvi depressão, tive meu psicológico extremamente abalado, assim, muito, muito mesmo. Fiz acompanhamento psicológico, fiz acompanhamento psiquiátrico, até cheguei a tentar contra a minha própria vida. Então, assim, foi uma adolescência muito conturbada. Muito disso foi por conta, assim, da minha sexualidade, foi por conta de não entender e não ter o apoio que eu precisava, nem dentro da escola, porque na escola eu tinha meus professores, onde era meu único ponto de refúgio, que era 1 ou 2 professores que eu realmente tinha um contato, que eu falava sobre isso, mas em casa eu não tinha esse conforto. Então eu ia pra escola pra fugir de casa, e fugia de casa pra ir pra escola, que era minha única, assim, rotina. Porque a minha mãe me tirou muito do meu ciclo social de amigos, porque ela entendia que esses amigos não eram boas influências. Porque eram esses amigos que eram os errados. Estavam fazendo você ter esses gostos diferentes. Exatamente. E aí eu fui essa adolescente que fui muito fechada. Eu tinha um ciclo social de amigos, assim, grande, porque isso em 2014, 2015, tava no auge lá, pelo menos na minha cidade, né? De skatistas, rock. Então eu tinha aquela galera super legal, só que não. Mas era muito complicado, porque na rua eu tinha amigos que entendiam e compreendiam e me aceitavam, mas dentro de casas eu sofri agressões físicas, verbais, psicológicas. Então realmente foi um processo muito complicado dentro de casa. Meus avós são pessoas muito importantes para mim, e foram alguém que me apoiaram. E é muito doido, né, pensar que uma pessoa idosa vai apoiar algo que para eles não é correto. Mas meus avós foram pessoas que falaram: não, você tem que ser o que você bem entender, e o que importa é você ser feliz. E aí depois disso eu conheci alguém que na época era uma mulher,
E comecei a ter um relacionamento, né? Aos poucos ali, fui conhecendo. E aí, depois de um tempinho, alguns meses de relacionamento, essa pessoa conversou comigo e chegou pra mim e falou: olha, eu acredito que eu não seja uma garota. Eu estou me entendendo aí enquanto um homem trans. E aí foi muito complicado pra mim, né, esse processo, porque eu fiquei tipo, eu demorei quase 5, 6 anos pra me entender enquanto uma mulher lésbica. E agora? Né? O que eu faço com tudo isso? Sou? O que eu faço com tudo isso? Porque nesse processo de entendimento enquanto uma mulher lésbica não foi um processo legal. Porque eu tive que me provar enquanto mulher, me provar enquanto uma mulher lésbica, até para minha própria mãe, até para minha própria família. Porque eu ouvia que eu não podia gostar de mulher porque eu não tinha experimentado um homem. Então, até a minha virgindade, aos 15 anos, eu perdi de uma forma forçada. Porque eu tinha que provar para mim mesma e para minha mãe que não era de um homem cis que eu me atraía. Não era por um homem cis que eu me sentia atraída mesmo, né? E aí eu perdi a virgindade para que eu, rezando, né? Realmente rezando para que eu gostasse, né? Foi essa a realidade. Juro. Eu fui e falei, não, vai dar certo, todo mundo gosta, vai dar certo comigo. Alguma coisa, vai funcionar. Mas não funcionou, né? Eu saí, liguei pra minha mãe, falando, mãe, perdi a virgindade. Sério, minha filha, como foi? Eu, bem ruim. Ah, não, mas a primeira vez de uma mulher sempre é ruim. E aí eu fiquei tipo, mano, mais uma vez eu vou ser questionada de novo sobre o que eu gosto, sobre o que eu quero. Então, quando eu me relacionei, comecei a me relacionar com uma mulher e essa pessoa se entendeu enquanto um homem trans, eu voltei a reviver isso, né? Eu falei assim, e agora? Né? O que eu sou? O que eu quero? Como vai ser agora? E aí eu fui indo, né? Fui levando e fui realmente tentando entender como seria esse processo. Porque foi um processo de descoberta tanto para mim como para ele. Mas hoje eu não me coloco em nenhuma caixinha de rótulos. Porque hoje eu não posso falar que eu sou uma mulher lésbica, porque eu vou invalidar alguém que está ao meu lado. Então, se para a sociedade eu tiver que ser algo, hoje eu me considero pansexual. Claro que eu espero que eu não termine meu relacionamento, meu casamento, mas se um dia acontecer, acredito eu que vou ter o rótulo ali como uma mulher lésbica, porque hoje eu estou em um relacionamento hétero, entre vários aspas, né? Mas não me considero tal. Então é muito doido, né? Se colocar em várias caixas que você se identifica hoje, não se identifica amanhã. E é muito engraçado isso, porque como a sociedade pede que a gente tenha uma certeza de um rótulo e se posicione enquanto aquilo, mas como que a gente pode impor para alguém ser algo o tempo todo, né? E é muito louco a gente falar disso na infância e na escola, porque a criança ela tá em processo de se entender, de se descobrir, de se colocar enquanto ser humano, entender o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí a escola, que é um lugar para ser um lugar de acolhimento, de compreensão, de cuidado, é um lugar que invalida essa criança, que coloca um estereótipo nessa criança, que bloqueia essa criança de ser quem ela é e ser o que ela pode ser. Então eu acho que é muito doido você colocar para uma criança que ela tem que ser algo pro resto da vida. Aí eu te trago a primeira pergunta. Quando você pensa na sua própria trajetória enquanto mulher lésbica, mulher hoje, menina na época, né? Em que momentos a educação esteve presente para você? Seja para te fortalecer, seja para te fazer questionar quem você era? Então, a minha escola, ela era uma escola, não vou falar muito fechada, assim, porque, né, na época, acho que os LGBTs, as crianças, os adolescentes estavam nesse processo de se entender. Mas eu não tinha muitos amigos
antes do ensino médio, principalmente, eu não tinha muitos amigos que me apoiavam e que entendiam. Então, eu ia para os professores. Então, eu era literalmente aquela menina nerd que era amiga dos professores, que conversava com os professores, que tirava boas notas. Então, como eu fui uma adolescente que não tive um bom cuidado psicológico, então eu era ainda assim mais fechada. Então, eu vejo que a escola, ela foi importante para mim, num sentido de tive bons professores que me acolheram, que me ajudaram a passar por esse processo, mas não foi um lugar acolhedor. Não foi um lugar onde eu tive o cuidado e o olhar que eu precisava. Até porque eu não tive outras opções além da escola, né? Aqui, onde eu estou hoje, que é um CCA, é um local de educação informal. Então, lá eu dou essa opção, não, né? Eu dou essa abertura para as crianças de falarem o que elas querem. E a gente aborda diversos assuntos importantes. E eu não tive isso na escola. Na escola a gente não falava sobre essas coisas. É muito interessante, né? Você perceber que a educação, ela pode ter aí diferentes significados, né? Ela pode abrir portas, mas também pode reproduzir preconceitos quando não existe espaço para a diversidade. E talvez uma das questões mais importantes seja justamente essa. Quem tem o direito de se reconhecer e se expressar dentro dos espaços educativos? Olha, eu acho que todo mundo deveria ter o direito de ser e se expressar e fazer o que bem entende, sem, óbvio, prejudicar o outro. Eu acho que quando você coloca uma criança dentro de uma caixa onde você não pode fazer isso porque socialmente é errado. Você não pode se vestir assim porque não é o padrão estético necessário e imposto pela sociedade. Você só está deixando algo tardio, porque uma coisa é fato. Crianças LGBTs existem. E elas estão em todos os lugares o tempo todo. Então, você privar uma criança de se entender, de se reconhecer, é triste, é maldoso. Então, eu acho que a gente tem sim que falar sobre LGBTfobia, a gente tem que falar sobre o público LGBT em todos os lugares o tempo todo, para que a gente possa cada vez mais quebrar os rótulos realmente, quebrar o medo da sociedade de poder existir. A gente estava conversando lá fora até sobre aquele termo de é só uma fase. E tudo bem a gente passar por fases, né? A gente foi chegando nessa conclusão que tá tudo bem, porque a fase é importantíssima, né? Para esse processo. Para a construção de um futuro, né? Então, aquela coisa de, você não pode fazer isso, é só uma fase, mas você não quer mais. Tudo bem, acolhe essa pessoa, né? Deixa ela entender, deixa ela se reconhecer. E aí eu fico pensando, né, que a escola é um dos primeiros espaços de convivência social fora da família. E hoje ainda a gente tem essa coisa do CCA, né? A gente ainda tem essa acessibilidade aí do CCA, que é onde crianças e adolescentes constroem relações, descobrem interesses e começam a compreender melhor o mundo e a si mesmos. Você acha que a escola e outros espaços educativos estão preparados para que uma menina uma criança, né, um jovem, possa descobrir e viver a sua sexualidade sem sentir que precisa se esconder? Então, é bem complicado, porque quando a gente fala em um espaço educacional formal, em uma escola formal, eu penso dentro do que os meus educandos me trazem, que não. Eles não estão preparados para acolher uma criança, para fazer com que uma criança se reconheça, para cuidar realmente de uma criança que está passando por esse processo. Mas a gente tem locais e tem lugares e profissionais que estão sim trabalhando e se preparando para isso, porque eu me coloco muito nesse papel de educadora, né? Hoje eu sou educadora, mas eu me vejo que há 3 anos atrás eu não me entendia enquanto educadora. Eu conheci uma Amanda, aprendi com ela, usei as minhas dores, os meus medos, os meus anseios para tentar transformar de alguma forma os adolescentes e as crianças que hoje estão comigo dentro do CCA. Então,
o que eu vejo? Quando eu entrei em um local onde eu não conhecia os adolescentes, não conhecia as crianças, não conhecia os funcionários, e eu tive muito medo. Muito medo de falar sobre isso, de sofrer algum tipo de preconceito, mas eu também pensei, a sociedade já faz isso, a sociedade já traz para nós esse preconceito, esse medo, então meu local agora é falar para eles que eles podem sim fazer unha, o menino pode fazer a unha se ele quiser, a menina pode jogar bola, que isso não faz com que ele seja menos hétero, mais hétero. E eu acredito que esse papel não tem que vir só de locais de escola informal, de cursos, de CCAs. O certo seria que todos os locais de educação trazesse esse cuidado com a criança, esse olhar, esse acolhimento com todas as crianças e adolescentes. Vamos mandar um alô aí pra galera que tá assistindo a gente no YouTube? Bora, a gente tem aqui a Kátia Brasil, mandando boa tarde, Kátia. Temos a Gislaine aí, marcando presença. Pri Souza voltando aí com o nosso selinho, falando muito interessante. E boa tarde, Adriana, boa tarde. Voltando aqui, a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre simplesmente permitir que alguém exista e reconhecer essa pessoa como alguém que tem os mesmos direitos, sonhos, desejos, possibilidades. Tolerar coloca a pessoa LGBT em uma posição de quem precisa ser aceita. Reconhecer significa compreender que a diversidade faz parte da sociedade, e valorizar significa ir além, né? Combater práticas discriminatórias, garantir respeito, criar espaços onde ninguém precisa diminuir quem é para poder se pertencer. Para você, qual a diferença entre uma educação que apenas tolera, né, ou a existência LGBT, e uma educação que realmente reconhece e valoriza essas existências? Eu acho que quando você tolera, você finge que não existe. É aquela coisa do tipo, aquela criança é um pouco afeminada, mas eu vou fingir que isso não tá aqui, porque uma hora passa. Então, você simplesmente finge que o assunto não existe, que a pauta não tá ali, que a pauta não é importante, e não fala sobre isso. Você só segue a sua vida, e se alguém pergunta, você responde uma coisinha ali, outra aqui. Mas quando você usa a pauta e realmente faz com que ela faça sentido, você fala sobre ela, você coloca situações reais, fala sobre pessoas reais, sobre referências, porque o que foi muito triste para mim é porque eu não tive, enquanto adolescente, enquanto criança, referência. Então eu não me senti pertencente, eu não me senti reconhecida. Então eu acredito que quando você transforma a educação para que essa criança se reconheça, você só não faz por fazer. Você faz algo que transforma a criança de dentro para fora. Porque não basta dizer que todos são iguais, né, Amanda? Eu acho que é preciso criar condições para que cada pessoa seja respeitada em sua diferença. Uma escola verdadeiramente acolhedora, ela precisa estar preparada para ouvir, orientar e proteger, principalmente quando existem situações de bullying, discriminação e violência. E isso nos leva a outro ponto fundamental, que aquilo que não é dito também educa. Arthur? Muitas vezes, mesmo antes de existir um preconceito explícito, existem os silêncios, né? Então ninguém fala sobre lesbianidade, ninguém sobre mulheres que amam mulheres, sobre outras possibilidades de família. Que impacto, agora minha perguntinha, que impacto esse silêncio pode ter na formação de uma jovem lésbica? Olha, eu acho que a sociedade já cala muito nós. E quando a gente não dá voz para essa pessoa, quando a gente não traz com a possibilidade dela existir, dela ser quem ela é, faz com que ela entenda que as dores dela existem, mas não é importante, não é validada. A gente sabe que sim, existem várias formas de várias famílias,
Mas e aí? E no nosso dia a dia, quando a gente olha para o lado, quais são os exemplos positivos que a gente tem? A gente vê pessoas grandes LGBTs, a gente vê, sei lá, prefeitos, prefeitas, advogados, advogadas, ou a gente só vê um público marginalizado. Então, é muito complicado quando a gente tenta trazer isso para uma criança, para um adolescente, para uma pessoa qualquer, quando a gente incentiva ela a ser essa pessoa que ela quer ser, e a gente traz a realidade de, olha, seja quem você quiser ser, tá tudo bem, mas o resultado disso talvez não seja como você espera. A gente torce para uma sociedade justa que te inclua dentro de tudo, mas a gente sabe que não vai ser fácil esse processo. Então eu tento trazer isso de uma forma bem transparente mesmo. Olha, o processo não é fácil, é dolorido, você vai passar por muitas coisas, por muitos desafios, porque o preconceito tá aí. Não é só você se calar, é você sim bater de frente e acreditar no que você tem que acreditar em quem você é e não se diminuir por conta disso, mas vai ser difícil, não vai ser fácil. E quando uma pessoa, ela nunca se vê representada, pode começar a acreditar que as sua existência é algo errado, né? Ou é estranho, que precisa permanecer escondido. Por isso, representação também é uma forma de educação, né? Ver histórias, referências e pessoas LGBTs ocupando diferentes espaços também ajuda a mostrar que essas vidas existem e merecem respeito. E nem toda violência é facilmente identificada, né? Algumas aparecem com piadas, comentários, exclusões, olhares, apelidos, até na falta de representação. E a pergunta, Arthur? Quando a gente fala de meninas e jovens lésbicas, quais violências ou dificuldades você acha que ainda são pouco percebidas dentro dos espaços educativos? Eu acredito que uma mulher, ela sofre por ser mulher. Isso é fato. Em qualquer lugar, em qualquer âmbito, Sim. Seja lésbica, seja uma mulher hétero. Isso é fato. Mas eu acredito que uma mulher lésbica, ela é colocada sua sexualidade à prova o tempo todo. Porque sempre aquela fala do tipo, você só é lésbica, você só tá com outra mulher porque você não encontrou um homem de verdade. Então, o machismo ele é tão enraizado na sociedade que o tempo todo, ele tá dentro de qualquer coisa. Então, uma mulher lésbica, ela não pode ser considerada lésbica se ela não tiver tido um relacionamento com um homem hétero antes. Ou se teve um relacionamento hétero antes, é porque não teve um relacionamento hétero que a satisfazesse. Que desse conta, né? Desse conta. O cara que você pegou não deu conta. Não é bem assim. Exatamente. E é engraçado, né? Porque eu tava conversando sobre isso com o Arthur há uns tempos atrás. Às vezes, um casal gay não tem essa fala, né? Você não escuta alguém falar pra um casal gay. Não, é porque você não encontra uma mulher direito pra você. Exatamente. Mas a mulher, não. A mulher, ela tem que ter o homem másculo, jovial lá, que seja o provedor da casa, que vai transformar a vida dela. Porque senão ela não vai ser feliz. Porque a mulher, para a sociedade, ela veio somente para ser a mãe, a dona de casa, que cuida da família, e só. Então, e se uma mulher lésbica não quiser ser mãe? Se ela quiser, ótimo. Tem várias formas de ser mãe. Exatamente. Existe inseminação, existe adoção, existe várias N formas de se ter uma família. Mas e se ela não quiser? E aí ela não pode simplesmente ser uma mulher que tem um relacionamento com outra mulher, porque isso para a sociedade não é aceito, não é bem-vindo e não tá legal. Então é bem complicado. E quando essas situações elas não são reconhecidas, né, muitos jovens podem acabar enfrentando aí tudo em silêncio, porque são professores, famílias, gestores e toda a comunidade escolar. Eu acho que elas precisam estar atentas aos sinais de exclusão e de violência. E quando falamos sobre mulheres lésbicas, precisamos também falar sobre o machismo, que é o que a gente está falando aqui.
Afinal, a experiência de uma mulher lésbica ela é atravessada por diferentes formas de desigualdade. E como que você acredita que a educação ela pode ajudar a combater não só a lesbofobia, mas também o machismo, que atravessa gerações e atravessa a experiência de mulheres lésbicas? Bom, eu acredito que a educação transforma tudo e todos. Essa Sim. é a realidade. Verdade. Então, eu acho que o dia que eu parar de acreditar, alguma coisa de errado em mim não vai estar certo. Mas eu acho que a educação transforma quando eu vejo que uma criança de 6 anos olha para outra e fala: tia, não tem problema ele brincar de Barbie comigo. Ele pode brincar porque isso não tem nada a ver. Eu acho. Desculpa. Ou quando os meninos enaltecem as meninas porque jogam bola pra caramba. Né? Exatamente. É muito doido porque a sociedade ela molda a gente a colocar a gente em pequenos rótulos, né? E quando a gente vai quebrando isso de pouquinho em pouquinho, eu acho que é uma forma da gente transformar e mudar a realidade. Porque a vida já é difícil demais. Ser adolescente não é fácil. Ser criança no mundo de hoje não é fácil. Ser criança, adolescente no mundo de hoje, vivendo em situações vulneráveis não é fácil. Então, quando a gente dá oportunidade para a criança, quando a gente dá um espaço para a criança, para que ela seja quem ela quer, para que ela possa falar o que ela sente, eu acho que isso já transforma e já dá o passo a ela para que ela possa transformar futuramente. Porque hoje, meu sonho é criar e moldar novos educadores, novas mentes pensantes, para que amanhã eles possam ser quem eu sou hoje para eles. A gente sempre fala que uma criança, o medo e o preconceito. Quem coloca isso somos nós adultos, né? Então, se uma criança, um adolescente, vamos começar por criança, ela cresce sem essa coisa de preconceito, de medo, cara, a sociedade seria muito, muito, muito diferente. Porque a gente começa com um rótulo aí logo quando a criança nasce. Aí é menino, tudo azulzinho, tudo bonitinho. É menina, tudo rosinha, tudo bonitinho. Então... Deixa a criança parecendo um flamingo. Bom, eu tenho uma filha de 17 anos. Ela hoje está passando por um tratamento oncológico. A gente já está nessa aí 1 ano e meio, ainda tem mais 2 anos aí. Mas eu falo, quando ela era pequena, todo mundo falava, nossa, mas preto na menina? E o que tem? Qual é o problema de colocar uma roupa preta na menina? Nossa, tá muito feio. Aí eu botava as roupinhas rosinhas, né? Nossa, que lindinha. Qual é o problema do preto, cara? Uma roupa preta numa criança é uma coisa que não é normal. Ninguém vê, mas pra mim é normal. Normal não é comum. Não né? é comum. Mas eu achava ela linda de preto quando ela era pequenininha, nenenzinho, no colo ainda, toda de roupinha preta, coisa mais linda do mundo. Então, assim, eu acho que eu quebrei alguns padrões com a minha filha, né? E se eu puder, eu vou continuar quebrando, assim, todos os padrões. Realmente eu não tô nem aí. Vamos quebrar os padrões, porque, cara, a gente vive em pleno 2026 e ainda seguir certos padrões, acho que nem combina mais, né, Arthur? E é muito que a Kátia colocou aqui, que a Kátia comentou. Fato, as pessoas acham que tudo é voltado ao homem, e não por conta do que realmente somos, já nascemos com essa natureza. E é isso, né? A gente já nasce assim, a gente vai fazer o quê? Exatamente. Educar para a diversidade também significa questionar ideias que determinam como uma mulher deveria se comportar, quem deveria amar e qual lugar deveria ocupar na sociedade. E quando a educação ela promove a autonomia e pensamento crítico, né, ela ajuda a construir relações baseadas no respeito e não no controle ou na imposição de padrões. E agora a gente quer fazer uma pergunta que talvez uma das mais emocionantes da nossa conversa. A gente gosta muito de fazer essa pergunta. O que você gostaria que uma menina lésbica pudesse ouvir na escola hoje
e que talvez muitas de nós não tivemos a oportunidade de ouvir quando nós éramos esses educandos. Gente, que pergunta, hein? Que responsabilidade. A gente só faz perguntar a altura. Ah, que bom. Bom, eu falaria que ela não tem que ter medo de ser quem ela é, que ela não tem nada de errado com ela. E que se ela mudar de ideia lá pra frente, tá tudo bem. A gente tá sempre em constante transformação, em constante mudança. Mas que se hoje ela se sente bem assim, é isso que importa. Que ela não tem que rezar pra que ela mude, porque não tem nada de errado. Eu sei que é uma frase clichê, né? Falar, não tem nada de errado com você. Mas não tem mesmo. Porque ser igual eu acho que é estranho demais. Também acho. Eu também acho. Eu fico pensando como seria o mundo se todo mundo fosse igual, gostasse das mesmas coisas. E eu acho que seria bizarro, seria chato. Eu acho que perderia muito o sentido da vida, assim. Sim, e você? Agora, a mesma pergunta, mas o Arthur fez uma pergunta falando sobre uma menina lésbica, mas e você? O que você gostaria de ter ouvido na sua época de escola? Que eu acho Sem chorar. Sem chorar, por favor. Tá bom. Por favor. Vou me esforçar. Olha, eu acho que eu queria ter ouvido tá tudo bem, eu tô aqui com você, sabe? Porque foi um processo muito... Eu nunca quis muito, assim, a aceitação dos outros. Eu queria me aceitar e me entender. E aí eu estava em um processo de me aceitar, me entender e lutar contra tudo e todos. Então não foi fácil em nenhuma das partes. Então acho que só tá tudo bem, eu tô aqui com você, vai ficar tudo bem? Eu acho que teria sido ótimo. Óbvio, ouvi isso de algumas pessoas, mas talvez se tivesse sido lá no comecinho, quando tudo tava desabando na minha cabeça, teria sido mais fácil. Do tipo, olha, eu sei que você não sabe o que tá acontecendo, eu sei que você não sabe o que você tá sentindo, mas é normal. Geralmente adolescentes não sabem o que sente mesmo, faz parte do processo, confia no processo que vai dar tudo certo. Agora imagina você, beleza, você teve a dificuldade, agora imagina eu, 13, 14, 15 anos, dentro de uma igreja evangélica tradicionalíssima. Interior da Bahia. No interior da Bahia, com esse sentimento, só que, tipo, vivendo alguns relacionamentos com outras meninas dentro da igreja, mas não era porque eu queria. As meninas davam em cima de mim. Sempre dentro da igreja. Aí tive a primeira menina que eu tive relacionamento, era da igreja evangélica, tradicional, Assembleia de Deus, né? A gente pode falar o nome? Assembleia de Deus, aquela bem, né, tradicional mesmo. Não corte seu cabelo. Não podia cortar cabelo, você não podia usar maquiagem, você não podia usar calça. Era a menina do saião na escola. Eu era intitulada como a menina do saião porque eu só usava saia, eu ia para a escola de saia. Nossa. Então, assim, vivendo um relacionamento lésbico dentro da igreja, sendo... Olha que coisa, gente. Sendo a líder do louvor da igreja, porque eu era líder do louvor da igreja. Então, e eu me via, tipo, falar, não, aqui, isso, eu sei que isso é errado, né? Na época eu pensava isso. Mas aí tinha um bendito amigo meu que ele falou assim, tem uma menina ali que quer te conhecer. A menina de lá da sede. Eu, cara, para com isso, pelo amor de Deus. Literalmente. Literalmente. Eu, caramba, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou pro inferno. Mas eu já sei que eu não vou pro inferno por conta disso, né? A gente sabe, hoje eu tenho um outro pensamento, mas a gente fica pensando que se nessa época a gente só ouvisse, cara, você não tá sozinha. Eu acho que uma frase simples, né, ela pode fazer a diferença enorme na vida de alguém. Você não tá sozinha, você não está errada, você merece respeito. E você pode sonhar com o futuro, pode significar muito, muito para alguém que ainda está tentando entender a própria identidade. E é justamente aí que a educação ela pode transformar, né, em resistência, quando ela ajuda uma pessoa a conhecer seus direitos,
fortalecer sua autoestima, compreender que existe, compreender que a sua existência ela tem um valor, né? E se você pudesse, agora eu vou fazer para as duas, se você pudesse mudar uma coisa na educação brasileira para garantir que futuras gerações de mulheres lésbicas cresçam com mais liberdade para existir, o que vocês mudariam? Amanda, começa, vai. Diferentes gerações, diferentes opiniões. Tá, vamos lá. Eu mudaria a forma como a educação trabalha o acolhimento. Primeira coisa. Eu acho que a gente ainda espera muito que a violência aconteça para depois a gente fazer algo para cuidar de como essa criança fica quando a violência acontece. Então a gente não tem uma educação que previne realmente que essa violência não aconteça. Então, se eu pudesse mudar, assim, uma coisa, seria a forma como a gente acolhe essa criança. Porque eu fui uma criança que não recebeu esse acolhimento de nenhum aspecto da minha vida. Então, eu vejo quanto a falta de acolhimento, seja em qualquer âmbito existente, molda muito o ser humano. Então, o acolhimento da escola, da educação, é uma coisa que eu mudaria totalmente. A forma como ele acolhe a criança, o adolescente, e a forma como ele não previne que essa criança sofra simplesmente por ser quem ela é. Eu acho que trazer essa normalidade, porque, cara, é algo que é normal. É normal, para mim é normal. Você tem sentimentos, você tá ali na adolescência, você não tá sabendo lidar com os seus sentimentos. Então ali, calma, hoje nós temos estamos vivendo numa época em que a gente tem aí vários exemplos de pessoas lésbicas, trans e todo o LGBTQIAPN+. Sim. Mas há muitos anos atrás a gente não tinha. Acho que foi no programa retrasado, né, que eu falei que eu tinha 10, 11 anos, e tinha uma mulher que na cidadezinha, povoado bem pequenininho, e ela era lésbica e, tipo, ninguém gostava, não, você não pode chegar perto dela, não pode. Eu, cara, mas por que não pode? Ela é tão diferente, interessante. E eu lembro que ela usava umas camisas xadrez, chapéu, sabe, tipo... O uniforme, né? Tipo boiadeira, sabe? Eu achava interessante, mas eu queria me aproximar, mas tipo, as pessoas falavam, não pode chegar perto dela. Então eu acho que trazer essa normalidade dentro da educação, dentro das escolas, eu acho que é o mais importante de tudo. Sim. E uma educação transformadora precisa preparar não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a vida em sociedade. Precisa ensinar respeito, cidadania, direitos humanos, diversidade e convivência com as diferenças, porque conhecimento também é uma ferramenta de resistência. Eu acho que ninguém deveria precisar esconder sua existência para ser aceito. Acho que ninguém. E a educação ela pode reproduzir preconceitos, mas também ela pode quebrar ciclos, né? Eu acho que a educação tem esse poder que é muito importante. Ela pode quebrar ciclos, ela pode ensinar o silêncio ou pode ensinar o diálogo, que é a forma mais correta seria o diálogo. Ela pode excluir ou ela pode acolher. Eu acho que hoje, no tempo em que a gente vive, eu acho que a educação ela pode quebrar os ciclos, ela pode ensinar o diálogo e ela pode acolher, né? E falar sobre a existência LGBT é também falar sobre cidadania, dignidade, liberdade e direito de viver plenamente, somente. Eu gostei dessa frase, né? Pode ensinar o silêncio ou pode ensinar o diálogo, né? Exato. Pode excluir ou acolher. O que, para quem tá ouvindo a gente, para quem tá assistindo, o que você tem feito? A Pri, ela comentou aqui no YouTube, é muito ridículo como a sociedade adora se meter na vida sexual das pessoas. E é a mais pura verdade. As pessoas, elas te olham e ela fala assim, você é o quê? A gente até comentou isso em outros programas. Você é o quê? Eu sou o Celi Santos, e daí? O que você quer saber? Não, mas você... Aí fica. O que isso vai mudar na sua vida, saber o que eu sou.
do que eu gosto. A minha opção sexual não diz respeito a você. Qual a necessidade de saber da vida do outro? Entendeu? Então eu acho que isso é algo que tem que mudar. E a gente sabe que ainda existe muitas pessoas que estão com a mente fechada, mas para isso que existe o programa Vozes aqui, trazendo informação, diálogo, conhecimento às pessoas. Continua assistindo, só para lembrar vocês. Toda quinta-feira. Quinta-feira ao meio-dia, tá aqui o programa Vozes, e vocês é o nosso convidado aí a participar junto com a gente. Mas depois a gente vai repetir isso. Falando sobre resistência, também é reconhecer a força de tantas pessoas que ao longo da história enfrentaram preconceitos e abriram caminhos para que outras pudessem existir com mais liberdade. Nosso agradecimento especial à nossa convidada aí pela presença e por compartilhar conosco suas histórias, suas reflexões, suas experiências. Já falei aqui, eu vou repetir de novo e provavelmente semana que vem eu vou falar novamente. A gente só tem convidado à altura aqui. Amanda, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, ou se você... aquela história que você acha que deve contar para a gente fechar, assim, uma mensagem ou uma história que você acha que você deve contar que iria, não vou dizer que iria mudar a vida, né, de adolescentes, ou de adolescentes até mesmo de pessoas que estão aí escondendo os seus sentimentos, escondendo quem são, e você acha que seria importante deixar para essas pessoas? Bom, quero agradecer o convite, primeiramente. É uma honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O que eu tenho para falar hoje a Amanda de 11 anos atrás, de 11 anos não, que tinha 11 anos, né? Olha para essa Amanda e sente um orgulho gigantesco. Eu fico imaginando eu lá atrás, né? Cara, quanta coisa, né? E que bom que eu passei por tudo isso, que bom que eu tive força, que eu tive pessoas importantes na minha vida que me deram força de ser quem eu sou hoje. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para geral aí, talvez amanhã você seja um espelho para alguém. E hoje eu sou um espelho para os meus educandos e para diversas pessoas. E que bom, né, que eu tive essa oportunidade de crescer, de me entender e de inspirar outras pessoas, de ser a representação para outras pessoas. Porque hoje eu olho para alguns rostinhos de manhã e à tarde e fico tipo, meu Deus, eu pensava assim, olha isso, eu também era desse jeito. E se eu tivesse desistido lá atrás, se eu tivesse realmente ouvido algumas coisas e levado a sério algumas pessoas, eu nem aqui estaria, essa é a realidade. O que você mudaria lá atrás? Cara, eu acho que eu mudaria a forma como eu me enxergava e como eu me cobrava tanto de tudo, assim, sabe? Porque ser adolescente não é fácil. A gente sabe que pensar no que você quer fazer da vida... É tudo muito intenso. É tudo muito intenso. Sim. Assim, eu nunca imaginei que eu ia ser professora, que eu ia ser educadora. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas a forma como a gente se vê enquanto criança e adolescente é muito triste. A gente se cobra tanto, a sociedade cobra tanto da gente e não é um processo fácil. Então, se eu pudesse mudar algo, seria, olha, se olha com mais carinho, se olha com mais respeito. Acho que o mundo já te pede tanto, já te cobra tanto. Seja você sua melhor amiga, sabe? A sociedade já pede muito que a mulher sente direito, que a mulher tenha o melhor cabelo, que a mulher fale com respeito e educação, que ela não pode falar alto. E isso já demanda de tanto para uma criança e um adolescente. Então, eu teria me olhado com mais carinho. Eu teria me respeitado um pouco mais e respeitado o meu tempo, a minha história, o que eu passei. E não teria esperado tanto dos outros. Porque eu acho que o tempo todo, até alguns anos atrás, eu sempre esperei muito dos outros. Eu sempre esperava muito uma aprovação, um olhar de tudo bem, eu te aceito, tá tudo certo. E aí eu deixei de viver, assim, sendo bem sincera. Hoje eu tenho 27 anos, mas até no ano retrasado,
eu ficava ali esperando um aceito da minha mãe, do tipo, olha, tá tudo bem, tá? Eu realmente gosto do que tá acontecendo. E não. Hoje, eu com 27 anos, quase uma senhora. Imagina! Se ela está falando que ela é uma senhora A com mais 27 jovem daqui. anos, imagina eu, que eu não vou nem te falar quantos anos eu tenho. Então, hoje, eu, como quase uma senhora, consigo entender que tá tudo bem. Tá Eu tudo acho bem. que eu não falo nem de você ser uma senhora, mas o amadurecimento, né? Sim. Você acha que se tivesse sido diferente lá atrás, teria essa cabeça que você tem hoje? Com certeza não, com certeza não. É aquela frase que eu detesto muito, que é tem males que vêm para bem. Não sou a favor de nenhum tipo de violência, não sou a favor de nenhum tipo de sofrimento, mas eu sei que hoje a Amanda que existe aqui, ela foi moldada dentro dos sofrimentos, dos traumas, das tristezas, das vitórias, das conquistas. Então hoje eu sou um ser humano que carrega traumas, dores, e que aprendeu a lidar com eles e usa eles como um combustível para fazer com que a sociedade mude. Então, eu falo muito que se eu pudesse tacar um coquetel molotov em todo mundo, eu tacava, brincadeira. Ou não. Mas eu uso literalmente isso, a minha raiva, a minha revolta, como um combustível mesmo. Como um combustível para mudar tudo e todos. E assim, gente, não se cala. Não se cala, porque quem sofre é a gente, quem fica doente é a gente. E o nosso psicológico é nossa maior arma e nossa maior coisa, porque se a gente não tem uma cabeça boa, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Tem uma neuropsiquiatra, alguma coisa assim, Andrea Vermont, não sei se você já viu os vídeos. E ela sempre fala: quer que seu filho se dê bem na vida? Dificulta a vida dele. E a gente, eu falando por mim, eu entendo que as dificuldades que eu tive, que tenho até hoje, elas, na verdade, elas me tornaram uma pessoa forte por fora, porque às vezes por dentro a gente tá ali se remoendo, querendo que o mundo acabe, mas a gente encontra forças para poder sobreviver. E eu acho que é isso, eu acho que a dificuldade, essa falta de apoio, essa que a gente teve na adolescência, é o que nos tornou a mulher que nós somos hoje, a pessoa que nós somos hoje, forte, entre aspas. Eu gosto de falar que ser militante é ter raiva. Quanto mais raiva a gente tem, mais a gente milita, né? E eu gosto muito de enfatizar a pergunta no começo do programa de conte a sua história exatamente por conta disso, né? Quantas vezes a gente não vai crescendo e vai se auto-invalidando, falar, não sou ninguém, eu não tenho nada para falar, isso e aquilo. E aí quando você começa a contar a sua trajetória, você começa a perceber tudo que você passou e como isso construiu essa pessoa que você é hoje, aí a gente toma aquele baque, né? De, putz, eu sou um multiplicador sim, eu sou educador sim. É um recado aí pra Amanda do passado. Você se tornou uma mulher foda. Porque assim, eu não tinha nem expectativa de passar dos 15 anos, porque eu não queria sobreviver, eu não queria viver. Então, chegar aos 27, sendo educadora social, transformando crianças e adolescentes, estando em uma instituição que me apoia, estando em um local que me acolhe, é difícil demais e é um prazer gigantesco. E assim, pra quem não tinha expectativa de estar em lugar nenhum, como diz a música, olha lá onde eu cheguei. Pois é. Bom, Amanda, nós queríamos mais uma vez só agradecer. Acho que foi de extrema importância esse bate-papo de hoje, para as pessoas entenderem, né? Não se sentirem sozinhas. Gente, as pessoas que estão do outro lado, estão nos ouvindo, tá tendo dificuldades, tá passando por problemas em questão de aceitação, você não está sozinho. Você não está sozinho. Lembre-se sempre disso. Procure ajuda, procure conversar com pessoas que possam te acolher e
Mais uma vez, eu acho que é a palavra-chave. Você não está sozinho. É isso. É isso. Muito E legal. agradecer. Agradecer mesmo de coração. Arthur, agradecer aos ouvintes também. Nossa, eu já tô extasiado, já tô em torpor, já. Muito obrigado aí a galera que ouviu, que interagiu, que acompanhou a gente. Continue acompanhando a gente, continue interagindo, que aqui é só sucesso, só progresso aqui nesse programa, tá lindo. Bom, a gente saiu hoje, termina o programa hoje com uma certeza: educar para a diversidade, educar para o respeito, resistir também é existir, ocupar espaços e transformar realidades. Bom, para encerrar o programa de hoje, a nossa música é Indestrutível, de Pablo Vittar.